Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aqui Paulo está se referindo a uma das reivindicações daqueles falsos mestres, que era o que, no verso 18, Paulo chama de culto aos anjos. Está vendo aí? No verso 18. Ninguém chegue para vocês pretextando humildade e culto aos anjos. Tipo assim, nós precisamos. Os anjos aqui são os rudimentos do mundo, são aqueles espíritos que habitam os elementos naturais e que os gnósticos diziam que povoavam todo o pleroma, a plenitude, até chegar à presença de Deus. Era preciso cultuá-los, era preciso entrar em contato com eles, era preciso obter o favor deles. E qual era o argumento que eles usavam para dizer isso? Porque um crente lá de Colossos podia dizer: ué, meu irmão, que coisa interessante, mas quem ensinou isso? Paulo ensinou isso? Não, Paulo não ensinou não. Jesus ensinou isso, que nós temos que cultuar os anjos para poder chegar até Deus? Não, Jesus não ensinou isso não. Mas como é que você sabe disso então? Não, irmão, eu tive uma visão. Você pensa que sou eu que estou inventando isso? Não, mas não, está aqui, ó. Baseando-se em... Agora você já sabe de onde vêm as heresias, né? Dê uma olhada na história da igreja. Toda grande heresia e falsa religião começou com alguém tendo uma visão. Século IV e V, um pastor árabe entrou numa caverna e disse que o anjo apareceu para ele, trazendo a última revelação de Deus. Ele não sabia nem ler nem escrever, mas ele decorou as visões. E aí passou por um amigo que começou a escrever. Esse pastor de cabras era Mohammed, e o livro que foi escrito com suas visões é o Alcorão. Ele entrou numa caverna e teve uma visão. E ele continuou voltando para a caverna e lá se encontrava com um anjo que dava para as ideias que constituem o ponto fundamental do islamismo. Não faz muito tempo atrás, uns homens começaram a dizer, os pregadores, na verdade Miller, começou a dizer que Cristo haveria de voltar. Ele calculou a data da vinda de Cristo. E aí ele marcou a data de vinda de Cristo para um determinado ano, há 2 séculos atrás. 1800 e pouco, se não me engano. E todo mundo esperou, Cristo não veio naquele dia, ele achou que tinha calculado errado e fez para o ano seguinte. Todo mundo esperando e Cristo também não voltou. Miller foi honesto o suficiente para dizer: eu errei nos meus cálculos. E ele parou com aquilo. Mas alguns discípulos dele, inclusive uma moça que mais tarde veio se chamar Ellen White, ela disse: não, mas espera aí, ele está certo. Ele está certo. E baseou-se na visão de um homem chamado Hiram Edson, que disse que eu vi Cristo entrando no santuário celeste para fazer juízo investigativo pelos nossos pecados. Então você agora sabe a origem da teoria do juízo investigativo no Adventismo, de onde vem. Não faz muito tempo, lá na Colômbia, um determinado cidadão chamado César Castellano apareceu para o mundo dizendo que ele teve uma visão em que Jesus Cristo apareceu para ele, dizendo que a igreja tinha errado até o dia de hoje com relação ao método de discipulado, porque ele, Jesus, sempre pretendeu que fosse de 12 em 12. E durante 2000 anos a igreja andou errada. E então César Castellano, depois de ter essa visão de Jesus Cristo, ele então começou o movimento G12, que é baseado numa visão de César Castellano. Há cerca de 200 anos atrás, um rapaz chamado Joseph Smith, depois de ter frequentado várias igrejas, ele achou que todas estavam erradas. Uma noite ele estava dormindo, acorda com um anjo pairando ao lado da sua cama. Quem é você? Eu sou o anjo Moroni. E eis que eu trago para você a localização de umas placas de ouro escritas em egípcio antigo, onde estão a revelação de Deus para os santos dos últimos dias. E então Joseph Smith vai onde o anjo indica, acha as placas de ouro, faz a tradução do egípcio antigo e eis o livro de Mórmon e surge o mormonismo.